paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nesta tarde eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Esta palavra está na passagem de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. É uma passagem que talvez você já tenha passado na sua vida. Talvez você já tenha vivenciado, já tenha visto ela acontecer com alguém. Nesta passagem, Jesus estava em uma festa. E ele subiu a Jerusalém depois da festa. E naquele lugar em Jerusalém, especificamente em Betesda, havia um tanque chamado Tanque de Betesda, onde havia uma grande multidão. Para comparar com os dias de hoje, seria como um local onde o jogo do Flamengo, um jogo do Vasco, um jogo de algum time bem conhecido, e aquela multidão toda querendo entrar naquele lugar só para ver o jogo. Seria assim. Não tanto, mas assim, em comparação assim. Muita gente havia naquele lugar. Por quê? Porque naquele lugar, você que não sabe, um anjo descia do céu e movia as águas em determinada data do ano. E aquela pessoa que descesse daquela água, e após esse movimento, ela era curada de qualquer doença que ela tivesse. Sendo que naquele tempo, onde Jesus viveu, onde Jesus cresceu, algumas doenças exilavam pessoas de famílias inteiras. Uma delas é a lepra. Uma pessoa com lepra, ela era exilada da cidade. Ela perdia tudo. A família ficava desamparada porque ela tinha lepra. A lepra era transmissível, então eles não podiam ficar no mesmo lugar. Os leprosos eram obrigados a deixar a cidade e ir para outro lugar distante, onde eles eram cuidados, onde eles viviam, ou vagar pelo deserto até a morte. Pessoas também que tinham fluxo de sangue também eram exiladas, se fossem descobertas, não podiam ficar junto da sociedade. Então existiam diversas doenças que tiravam o seu direito de viver junto da sua família. Ou você vivia escondendo a doença até ser descoberto, ou você exporia a doença e iria para um lugar distante. E naquele lugar havia um certo homem que estava ali há 38 anos. Imagina o que é estar em um lugar 38 anos, buscando a cura naquela água e não tendo sucesso. Não porque ele não tentava, ele tentava. Mas quando ele ia conseguir entrar na água, sempre entrava um antes dele. Então ele nunca conseguia chegar e mergulhar na água. Talvez ele até mergulhava, mas por último, saia todo molhado. Imagina você mergulhar na água. Tô curado, mas não está curado, porque não foi o primeiro. Muitos mergulhavam, saíam molhados, mas não era o primeiro. Só o primeiro que entrava na água era curado. Então só um ficava curado. O primeiro. Os demais só se molhavam. Imagino que esse homem se molhou muitas vezes. Mas o mais incrível, o mais interessante, o mais bonito, o mais belo de tudo vem depois.
Jesus, ele adentrou daquele lugar. E entre tantos e tantos homens e mulheres, jovens e crianças, pessoas com diversas enfermidades, ele foi justamente daquele homem, 38 anos, e fez uma pergunta que eu acredito que você gostaria de ouvir. Queres ficar são? Ou seja, queres ficar curado? Uma pergunta simples, com uma resposta simples. Mas ele respondeu assim: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa é uma resposta muito complexa para sim, eu quero. Quero muito. Tanto que estou aqui há 38 anos tentando ser curado, mas eu não consigo porque não tem ninguém que possa me estender a mão e me colocar lá. E Jesus disse para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aquele homem logo ficou são. Observe que ele não precisou entrar na água, nem ser o primeiro, nem ser o último. Ele foi escolhido de Deus. Jesus virou para ele e disse: queres ficar são? Ele disse sim. De uma forma complexa, mas foi sim. Jesus falou para ele: toma a tua cama, levanta e anda. A diferença aqui foi a fé daquele homem, porque se ele não tivesse a fé de que estivesse curado, ele não iria levantar nem andar. Desculpem, eu tive um probleminha aqui, tive que ir lá resolver. Bem, então, como eu estava falando, Jesus escolheu ele. E se ele não tivesse a fé necessária para fazer isso, não seria feito, porque é uma questão de fé. Ele tomou a tua cama e andou. Mas há um detalhe também aí. Aquele dia era sábado. E para os judeus, no sábado não poderia haver cura. Ninguém poderia curar ninguém. E Jesus respondeu. E aquele homem respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Então perguntaram para ele: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Observe que esse finalzinho é bem interessante. Ele nos mostra que Jesus virou para ele e disse: toma tua cama e anda. E ele não ficou esperando que aquele homem tomasse a sua cama e levantasse. Jesus falou para ele: toma tua cama e anda, e saiu. Foi-se embora. Aquele homem, ele próprio, tomou a tua cama e andou. Os judeus que cuidavam daquele lugar sabiam que aquele homem estava ali há 38 anos. Quando viu ele em pé, falou: ora, hoje é sábado. Hoje a água não se move. Quem foi que o curou? Quem que fez esse milagre hoje? E ele não sabia, porque Jesus não estava mais ali. Imagina todos aqueles enfermos naquele lugar, vendo aquele homem que havia 38 anos ali se levantando. E se Jesus estivesse ali ainda? Iriam cercá-lo, querendo ser curado também. Aí você pensa: poxa, mas Jesus foi injusto. Tantos enfermos ali, e Jesus só curou um. Pois é. Aquele um
estava ali há 38 anos e ninguém olhou para ele, nem os judeus que ali estavam cuidando do templo. Não havia ninguém que o pegasse com a mão e o colocasse lá. 38 anos. Mas Jesus foi lá e curou ele e saiu. Depois ele o encontrou e disse: já estás são. Na nossa palavra seria: vejo que já estás são. Vai em paz e não peques mais. Então, mais uma coisa se revelou aí: ele havia pecado. Por isso estava ali há 38 anos. Jesus disse para ele: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Você pecou, ficou paralítico e ficou aí 38 anos. Agora vai e não faça de novo, para que não aconteça algo pior. Precisa falar o quê? Seria pior do que ficar paralítico 38 anos? Acho que não, né? Às vezes você está em algum lugar e precisa de uma ajuda, mas não tem. Precisa que alguém te estenda a mão e não tem ninguém. Eu quero te dizer hoje que você nunca esteve sozinho. Sabe aquela luzinha de ideia? Opa, eu sei o que eu posso fazer. Eu já sei o que eu posso fazer. Não tinha ninguém aí com você, mas você teve uma ideia. Você teve uma luz, sabe, que te deu uma direção, que te deu um foco, que você fez e deu certo. Essa luz foi Jesus. Jesus disse para você: vai e não peques mais. Seja curado. Jesus ainda está aqui para curar, para te dar a vida eterna. Você só não precisa pecar. Eu sou pecador, você é pecador. Nós somos pecadores. Enquanto estivermos aqui nessa terra, essa será a nossa história. Mas bendito aquele que se arrepende e não olha para trás. Não peques mais. Jesus te ama, meu amigo. Encontre-se com Ele. Faça uma nova aliança com Ele hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Perdoe aquele que te magoou. Peça perdão àquele que você errou. Assuma os seus erros. Seja fiel a Deus. Seja justo. Pode doer um pouquinho? Pode. Mas nada se compara à vida eterna que está reservada para você após este mundo. Após a nossa partida daqui. Porque esse corpo carnal, ele tem validade. Uma hora ele acaba. Uma hora ele cai na terra e vira pó. Mas aquilo que faz você acordar, aquilo que faz você estudar, trabalhar, quando você respira, essa energia que tem dentro de você, que faz o seu corpo aquecer, que faz você pensar o que vai fazer, isso é eterno. A sua alma, a sua essência, quem você é eterno. E não tem morte nenhuma que vai dar fim na sua alma. Jesus te ama. Arrependa-se ainda enquanto há tempo. Justifique-se ainda enquanto há tempo. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Você está preparado para isso? Está preparado para se encontrar com Jesus Cristo nos ares?